Então vou hoje falar-lhes sobre o que é a astrologia histórico-social. É a aplicação da astronomia à história política, social e económica. É completamente diferente do que leem nas revistas e na televisão, porque na televisão e nas revistas e nos jornais veicula-se a pseudo-astrologia, que não assenta em factos históricos reais. O que vos vou dizer é o seguinte: sou um investigador que desde há muitos anos, desde há 27 anos, investiga a astrologia em Portugal. Publiquei e editei alguns estudos que a Universidade e a grande imprensa, que eu considero obscurantistas nesta matéria, não divulgam e não difundem sequer quando existem conclusões factuais muito claras sobre a nossa investigação. Vou dar-lhes um exemplo. Antes de mais, devem saber o que é um signo do zodíaco. Signo é um espaço de 30 graus do céu. Os signos não existem conforme os meses. Os 12 signos estão no céu hoje mesmo. Imaginem que o céu é um bolo redondo, partimos-lo em 12 fatias. Essas fatias vão rodando ao longo do dia. Cada fatia de 30 graus, vai de 0 a 30 graus, é um signo do zodíaco. E eu o que fiz foi uma larga investigação sobre os factos históricos ligados à posição dos planetas nos signos do zodíaco. Vou-lhes dar exemplo de uma lei. Uma lei é esta: a passagem do Sol ou de um planeta ou de um nodo da Lua na área 15 a 20 graus do signo de Leão está ligada a grandes explosões de bombas ao longo da história. Vou dar alguns exemplos. Portanto, 14 a 20 graus de Leão, o que é exatamente de 134 a 140 graus da eclíptica ou trajetória aparente do Sol. Então temos o seguinte: em 16 de julho de 1945, com Mercúrio a 18 graus do signo de Leão, rebenta em Álamo Gordo, Novo México, uma potente bomba atómica de fissão nuclear. Em 6 de agosto de 1945, com o Plutão em 9 e 10 graus e Sol em 13 e 14 graus de Leão, uma bomba atómica é lançada de um avião dos Estados Unidos sobre Hiroshima. Em 22 de setembro de 1949, com o Plutão em 17 graus de Leão, a URSS lança a sua primeira bomba nuclear. Em 3 de outubro de 1952, com o nodo da Lua em 20 graus de Leão, a Inglaterra faz explodir a primeira bomba nuclear. Em 16 de outubro de 1964, com Marte em 18 graus do signo de Leão, a China torna pública a explosão de uma sua bomba nuclear. E agora reparem bombas em grandes atentados. Em 19 de abril de 1995, com Marte em 16 graus do signo de Leão, em Madrid um carro armadilhado da ETA explode contra a viatura blindada do primeiro-ministro José Maria Aznar, que escapa incólume, mas é um brutal atentado. E, finalmente, em 11 de setembro de 2001, com Vênus em 17 e 18 do signo de Leão, 2 aviões de passageiros chocam contra as Torres Gêmeas de Nova Iorque, um míssil é disparado contra a parede do Pentágono em Washington, naquilo que eu chamo um auto-atentado criado pela elite global americana, que causa cerca de 2.940 mortos. Isto é muito interessante ver, que é com planetas ou com o nodo da Lua ou o Sol, de 14 a 20 graus do signo de Leão, que ocorrem estas grandes explosões. Esta área de Leão está, portanto, conexionada com estes factos. Mas agora vou-lhes dar um outro exemplo muito interessante ligado às eleições de 23 de janeiro de 2011, que, como sabem, conduziram à reeleição de Cavaco Silva como Presidente da República Portuguesa. E esse facto, sabíamos a priori que o professor vencedor das eleições, Cavaco Silva, iria vencer porque havia, efetivamente, um astro, que era Vênus, em 16, 17 graus de Sagitário, que é uma área fatal para o Partido Socialista Português. O PS tem sempre grandes derrotas quando um astro passa na área 14 a 17 do signo de Sagitário, que é também um dado ponto do céu. Vou dar exemplos concretos muito simples. Em 8 de dezembro de 1977, com Neptuno em 15 graus de Sagitário, o governo do PS de Mário Soares é derrubado no Parlamento ao ser rejeitada uma moção de confiança. Em 27 de julho de 1978, com Neptuno em 15 graus de Sagitário, o Presidente da República, Ramalhianes, destitui Mário Soares, Primeiro-Ministro do Partido Socialista, e faz cair o governo do PS, do qual, dias antes, já se tinham afastado os ministros do CDS.
Em 13 de junho de 1985, com Urano em 15 graus de Sagitário, notem bem, Urano, os ministros e secretários de Estado do PSD abandonam o governo de coligação com o PS de Mário Soares, fazendo automaticamente, originando a queda deste governo. Em 6 de outubro de 1985, com Urano em 14 graus do Sagitário, o PS é derrotado clamorosamente com 20% de votos e Cavaco Silva e o PSD com 29% de votos conseguem subir ao poder com um governo minoritário. Em 28 de fevereiro de 1986, com Marte em 14 graus de Sagitário, a tal área 14-17 de Sagitário, nociva para o Partido Socialista Português, em regra, é assassinado Olof Palme, o grande Olof Palme, que é assassinado, um social-democrata sueco, amigo pessoal de Mário Soares, que é assassinado provavelmente por um fascista chileno que estaria no Chile, que estaria em Estocolmo. Em 19 de julho de 1987, com Saturno em 14 graus de Sagitário, o PSD de Cavaco Silva vence, pela primeira vez com maioria absoluta, as eleições presidenciais em Portugal. Em 16 de dezembro de 2001, interessante ver isto, com Vênus em 17, 18 graus de Sagitário, o PS é derrotado em eleições autárquicas e o primeiro-ministro António Guterres anuncia a admissão, fazendo cair o governo. E uns meses depois, em 17 de março de 2002, com o pelotão em 17 graus de Sagitário, o PSD de Durão Barroso derrota o PS de Ferro Rodrigues e sobe ao poder em coligação com o CDS de Paulo Portas. Digam-me, pois, aqueles que, sendo universitários ou não, combatem por preconceito a astrologia, se não há aqui um curioso naipe de factos, com astros a passar entre 14 e 17 graus de Sagitário, vinculados, de uma forma aparentemente necessária, inflexível, a derrotas do PS português. É com base nos factos históricos que eu faço astrologia histórico-social, que não tem nada a ver com a astrologia simbólica, com a dança dos signos que nos aparece na televisão e nos jornais e que contribui para obscurecer a verdadeira ciência astrológica, que é a ciência do determinismo planetário, a ciência da predestinação absoluta.